paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Cristologia e eu gostaria de relembrar o motivo de eu estar gravando os vídeos. Esses vídeos, eles têm por intenção de estar apresentando assuntos teológicos para pessoas que não têm acesso a fácil acesso a seja uma academia de curso livre ou faculdade. Então, eu estou apresentando alguns assuntos teológicos para pessoas que se interessam. E hoje nós vamos falar sobre Cristologia. A doutrina Cristologia, ela encontra a sua raiz nas Escrituras, que é a voz de Deus, onde a identidade de Jesus como Filho de Deus é revelada progressivamente, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a manifestação, uma necessidade do Messias, desde Gênesis até o Apocalipse, até, se eu não me engano, a manifestação de Cristo em Mateus. Podemos usar também João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e andou entre nós. Então nós vemos a necessidade, a manifestação do Messias e a sua glorificação em Apocalipse. Como vemos, Jesus como Filho de Deus, ela é revelada na palavra. Então, neste vídeo nós vamos abordar exclusivamente um título. Que título é esse? Jesus como Filho de Deus. No Antigo Testamento, a promessa messiânica é central para a expectativa, para criar uma expectativa ao povo de Israel. O povo de Israel, ele sempre olhou para a história, sempre olhou para o seu mover e olhava para uma necessidade de um Messias. Por quê? Porque nós vemos em Gênesis 3, versículo 15, Gênesis 3, abram as nossas Bíblias e vamos ler e acompanhando a leitura. É muito bom esse acompanhamento de vocês de leitura. Que fala, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos a história, a apresentação da história da redenção. Redenção por quê? Aqui a redenção ela é prometida. O homem cai, o pecado adentra no mundo e por meio desse pecado Deus ele deixou manifesto, nós podemos falar, um proto-evangelho, prefigurações da manifestação de Cristo, de um Messias no Antigo Testamento. Então nós vemos essa redenção, ela está prometida para Israel. Desde então, o povo de Israel, eles estão com os olhos voltados a esta promessa, ao Messias, ao ungido, ao que há de vir, ao Redentor. Então, em Gênesis 3,15, nós vemos que Deus ele deixa claro que Israel caiu. Que Israel não, né? Que Adão e Eva, porque Israel ele é manifesto mais à frente. Então nós vemos que a humanidade como um todo caiu, pecou, errou. Porém Deus ele deixa claro que há de haver um Redentor, um Messias, um ungido. Então nós vemos essas promessas se construindo ao longo de todas as Escrituras. E vemos a reconfirmação dela em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel, versículo 7, capítulo 7, versículo 12, que vai nos falar sobre a manifestação de um Messias da raiz de Davi. E não é qualquer Messias, é um Messias eterno. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que fala do 12 ao 16, para melhor compreensão. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul,
a quem tirei de diante de ti, porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A promessa que Deus faz a Davi, ao reinado davídico. Então nós vemos uma promessa de um reinado eterno. E como alguém vai reinar eternamente se não for Deus? Cristo, ele é o cumprimento dessa profecia. As Escrituras, ela aponta para o Messias, que seria mais do que um simples libertador terreno. O libertador que Israel esperava era um libertador que os libertassem do Império Greco-Romano. E eles acabaram esquecendo de uma questão maior que precisava de libertação, que é a libertação espiritual. Então nós vemos que o termo Messias, ungido, que se manifestou, ele não foi um simples libertador terreno, ele foi um libertador que alcançou as dimensões espirituais da humanidade, aonde estava o símbolo da vergonha, o símbolo do pecado, e trouxe novamente a restauração e estabeleceu o seu governo eterno. Aqui é importante eu destacar sobre o termo Messias, que do hebraico significa Messias. Ele está presente no Antigo Testamento. Você vê o termo Messias em várias passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque o termo Messias, assim como o termo Christos, do grego, que significa Cristo, ungido, ele tem um significado específico. Ele aparece no Antigo Testamento para designar aqueles que são ungidos para uma missão específica por Deus, como reis, sacerdotes e profetas. Nós vemos isso no decorrer da Bíblia, os irmãos já repararam. Entretanto, à medida que a revelação avança, os profetas começam a descrever Messias, que não seria apenas um líder humano. Como assim, Gabriel? No decorrer da história, no decorrer do enredo do Antigo Testamento, da palavra de Deus, que é a voz de Deus, nós começamos a ter um proto-evangelho sendo manifesto no Antigo Testamento. E este evangelho que está sendo anunciado, no início das boas novas do Antigo Testamento, está abordando que vai vir um ungido que não será apenas alguém, um libertador terreno, não será apenas um profeta, não será apenas um rei, ele vai além disso. Nós vemos que os profetas eles começam a descrever o Messias que não é apenas um líder humano, mas alguém que outrora tem consigo da própria natureza de Deus. No Concílio de Nicéia, vou ver se eu consigo achar aqui, vou deixar aqui destacado aqui, que eu vou precisar dele agora mesmo. Os profetas, eles começam a destacar alguém que vai além de uma liderança humana. Eles estão falando, vai vir um que será e que é Deus. Em Isaías 9, versículo 6, convido você a estar abrindo. Isaías 9, versículo 6, eu estou com a versão NA, e a versão RC, hoje eu não estou com NA. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6 fala: porque o menino nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a apresentação de Cristo no Antigo Testamento, do ungido, tomou proporções que apresentam não mais somente o ungido, mas apresenta um que será Deus. Os termos Cristo, ungido, Filho do Homem, Messias, Pai da Eternidade,
são termos que são exclusivamente de Cristo, que é Deus. Então é impossível falarmos de Cristo sem olharmos para o Antigo Testamento, as revelações do Messias. E é impossível falarmos de Cristo e não nos lembrarmos que Ele é Deus. No Concílio de Nicéia foi destacado a seguinte frase: creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Ele basicamente pegou João 1, capítulo 1 e leu no concílio, para combater a heresia que estava disseminando na época. Então nós vemos que Cristo, ele é Deus, ele é o Filho unigênito de Deus. A Bíblia, ela sempre apresenta Jesus como Filho unigênito de Deus. Diferentemente como nós somos apresentados, o termo que é utilizado para destacar Cristo, que é o termo huios, está no singular. Então, ele é exclusivamente Filho de Deus, ele tem a essência de Deus, ele é verdadeiro Deus, ele é gerado, não feito, ele é uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Então nós vemos a apresentação de Cristo como Deus. Ele é Deus. E não há quem possa contradizer isso, porque a palavra, desde o Antigo Testamento, das profecias dos profetas, da promessa do Redentor, do Libertador, eles sempre apresentam o termo Deus. De alguma forma é apresentado. E em Isaías 9,6 ele apresenta um menino que seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando vemos Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14, ele descreve um filho do homem que recebe domínio eterno. E quando analisamos isso, deve ser algo que é impossível para uma figura meramente humana, porque quem é eterno é só aquele que é Deus, e Cristo, ele se fez carne, abdicou dos seus poderes divinos para estar assumindo a nossa posição, subindo a cruz, levando o peso do nosso pecado, para que assim ele conquistasse e roubasse da mão do inferno e pagasse todo o preço do pecado por nós. Então ele assume a figura humana para a nossa redenção. Lembrando que ele se abdicou dos atributos divinos enquanto ele estava na terra, porém ele é um com o Pai. Ele é Deus. Ele é eterno. O Novo Testamento lhe apresenta Jesus como um cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Eu posso destacar mais para frente quais foram a profecia que Cristo cumpriu. Porque Cristo, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E vamos apresentar algumas depois. Vou terminar de abordar um ponto de vista. Mas o Novo Testamento ele apresenta Jesus como esse cumprimento dessas profecias. Nós vemos que, como filho de Deus, ele, mais do que... Perdi aqui, não achei. Mais que isso, Jesus ele é o Filho de Deus. João abre o seu evangelho declarando que ele é o Verbo, e o Verbo que era Deus. E que esse Verbo se fez carne. João 1, capítulo 1, eu já li. É o verbo que usamos para atribuir a divindade de Cristo, um dos mais fáceis de compreensão, de fácil compreensão. Os evangelhos sinóticos, eles registram, que é os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, eles apresentam, registram momentos cruciais no quais a filiação divina de Jesus é confirmada. Exemplo, como seu batismo em Marcos 1, versículo 11, e na transfiguração em Mateus 17, versículo 5.
Seu próprio ensino aponta para essa identidade, a identidade e essência divina. Ele perdoa os pecados, Marcos 2, 5, capítulo 2, versículo 5 ao 7, algo que apenas Deus pode fazer. Aceita adoração, Mateus 14, 33. O que seria blasfêmia para um mero homem e se declara um com o Pai, em João 10, 30. Então nós vemos que no Antigo Testamento é apresentado o cumprimento no Novo Testamento. Cristo, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Porque ele encarna tudo que foi predito sobre o Messias, o Redentor, o Rei Eterno, o servo sofredor, o Filho de Deus. Cada profecia, ela apontava para a necessidade de um libertador que não apenas restauraria Israel, mas também reconciliaria a humanidade com Deus. Nós podemos ver que desde a promessa feita em Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, e nós vamos ler, e peço a você que acompanhe na leitura, se estiver com a sua Bíblia perto, Gênesis 12, versículo 33, versículo 3, perdão, que fala: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos também, passando pelo pacto de Davi, em 2 Samuel 7, 12 e 16. Nós vemos que acabam se culminando nas profecias detalhadas de Isaías sobre como ele sofreria por nós. Daniel e Zacarias, vemos um fio condutor que se entrelaça, que se juntam perfeitamente na pessoa de Jesus. Nós podemos começar por Isaías. Primeiro, Isaías 7,14. Ele nasce de uma virgem. Em Belém, Malaquias 5, 2. Ele vem como um rei manso, Zacarias 9, 9. E é rejeitado e transpassado por nossas transgressões. No Novo Testamento, Cristo mesmo declara: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumpri-las. Então, quando analisamos promessas que foram feitas, profecias que foram realizadas, foram cumpridas em Cristo. Por quê? Você pega em Abraão, Deus vai abençoar todas as nações da terra. A graça que superabundou, a rejeição dos judeus fez com que nos alcançasse, nós, um povo gentil. Então, como Filho de Deus morrendo no Calvário, ele salvou toda a humanidade. Todas as famílias da terra foram abençoadas pelo preço do seu sangue. Reinado eterno. Em Apocalipse fala que o seu reinado é eterno. Nascer de uma virgem, o anjo Gabriel chega para Maria, lá em Lucas, capítulo 1, e fala: Você conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Rei manso, ele ensinou com um jeito manso e humilde. E rejeitado e transpassado pelas nossas transgressões, foi cumprido na cruz do Calvário. Então, quando destacamos que Cristo veio para cumprir as profecias, nós estamos falando com respaldo na palavra que ele já cumpriu as profecias sobre a necessidade de um Redentor, de um Messias, de um Cristo, de um ungido de Deus. Ele foi esse Messias, preparado por Deus. Teólogos como Agostinho, ele argumenta que Jesus não apenas cumpriu as profecias messiânicas, mas que também ele revelou um entendimento mais profundo sobre o papel do Messias. Não apenas um libertador político, mas o próprio Deus encarnado. Nós vemos que Agostinho, ele deixa claro. Muitas das vezes,
a gente esperamos a esperança em políticos. E Israel estava desse jeito. A esperança deles era: nós precisamos de um redentor político, nós precisamos de um salvador do Império Greco-Romano, nós não podemos ser mais açoitados pelos caldeus, nós não podemos mais ser açoitados pelos filisteus. Então aqui eles estão querendo: ó, precisamos de um libertador aqui que nos livre desses homens que estão toda hora nos acertando aqui, vem, nos persegue, nos leva para cativeiro, por consequência do pecado, né? Lógico. Mas eles estavam com a esperança desse Messias. Eles esperavam um político, um revolucionário. Há quem diga, a teologia da libertação que surgiu na América Latina, eles associam Cristo ao comunismo. Mas, como eu já falei, Cristo não pode ser associado a doutrinas políticas. Ele vai além de todo englobamento revolucionário. Então nós vemos que Cristo, ele não foi uma manifestação política. O reinado dele não foi notoriamente, quando olhávamos para ele, quando eles olhavam para ele, não via um rei, não via alguém que estava num palácio sobre o seu trono. Porém, ele era a manifestação do próprio Deus na humanidade. Então, Agostinho, ele traz algo imensurável. Ele é o próprio Deus encarnado que salvou a humanidade. Tomás de Aquino, ele reforça essa verdade ao apontar que Cristo reúne as três funções do Antigo Testamento. Que funções era esta? Nós vemos que no Antigo Testamento nós tínhamos a monarquia, que era o rei, o ministério profético e o sacerdotal. Cristo, segundo Aquino, ele reúne essas três funções do Antigo Testamento. Como assim? Você está ficando doido? Tomás de Aquino, ele faz uma afirmação irracional. Não. Cristo, ele traz consigo a característica e a função de rei, profeta e sacerdote. Como rei, hoje ele governa com justiça e amor. Como profeta, ele revela a vontade de Deus. Como sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício definitivo. Cristo, ele é o Messias que é filho de Deus e que é rei, que é profeta e sacerdote. Sem ele, nós não teríamos um governador. Sem ele, nós não saberíamos o caminho que leva aos céus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem ele, nós teríamos que ter o ritualístico de Levítico até hoje, mas por meio de um sacrifício. Por meio de um sacrifício, nossos pecados foram perdoados definitivamente. Então, quando olhamos para Cristo, nós olhamos para o nosso Rei, que governa sobre nós. Olhamos para o nosso profeta, que revela a palavra, e que revela o caminho e a verdade e a vida. Quando olhamos para Cristo, nós olhamos para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que esses três atributos de Cristo são atributos que manifestou para nós uma libertação, uma redenção. Aqui é o cumprimento da redenção de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, aqui no Novo Testamento, por meio da pessoa, do ungido, do Messias, que é Jesus de Nazaré. Ele não é apenas um mero mortal. Ele é da mesma substância com o Pai. Ele é Deus, por mais que tenha se abdicado da sua soberania, por mais que tenha se abdicado do seu trono, por mais que não tenha usado seu poder divino, mas sim a capacitação do Espírito Santo, nós sabemos, ele é Deus, ele se manifestou como Deus, ele nos salvou, ele foi o sacrifício vivo. Então, por isso que nós temos que entender que Cristo
Ele governa com justiça e amor porque ele é rei soberano, ele é profeta e ele é sacerdote. É o que Tomás de Aquino disse e destacou bem claro, que a verdade de Cristo aponta além de um libertador político, é um libertador que atua nas três áreas. Israel esperava dois Messias. Quais seriam esses dois Messias, Gabriel? Israel esperava um monarca e um sacerdotal. Então Cristo vem e faz uma junção de monarquia e a essência sacerdotal e cumpre as profecias do Antigo Testamento, cumprindo por completo em Isaías 53, e levou sobre si as nossas transgressões. Foi o sacrifício. Ele foi o profeta que nos mostrou o caminho e hoje ele é o rei que governa e governará eternamente, para sempre. Nos estudos modernos, Ellen G. White, um teólogo anglicano, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, especialmente das epístolas paulinas, ele enfatiza que Jesus redefiniu a expectativa messiânica ao assumir a identidade do servo sofredor de Isaías 53. Ele estabeleceu o seu reino não por meio de força militar, mas pelo sacrifício e ressurreição. Quando paramos e analisamos o que o N.T. Wright destacou, nós estamos vendo que Cristo Jesus, o seu reino não foi estabelecido por meio de uma guerra, não foi uma tomada de poder físico. Você não viu guerra, você não viu ele batendo de frente com os governos dos greco-romanos. Você não viu isso. Você viu um homem humilde que se fez carne, mesmo sendo Deus, andou entre nós. O povo não reconheceu sua divindade. Ele caminhou entre nós como filho de Deus. Assim, ele assumiu em si uma posição de um servo sofredor, mas que permaneceu fiel. No Antigo Testamento, ou melhor, não vou usar do Antigo Testamento, mas na história, no contexto histórico, nós vemos que é normal durante os governantes, as guerras que existem, reis, ao assumir e destronar o rei, seja de um país, ou eles pegam aquilo que é mais precioso do rei e coloca sobre si, que é a coroa, que é o símbolo da monarquia. Nós estávamos sobre o reinado de Satanás. A coroa que Satanás teve era a coroa de espinho. Então, por mais que não estejamos vendo uma ação política, Cristo ele está roubando o domínio das trevas e colocando sobre si. Falando assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu reino foi estabelecido não por força militar, mas foi pela força do seu sangue. Pelo seu sangue, os alicerces do inferno, o preço do pecado foi pago. Onde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? A vitória de Cristo foi estabelecida não no sentido político, não no sentido financeiro de Israel, mas foi no sentido espiritual, a restauração verdadeira que precisamos e que veio até nós é a restauração espiritual por meio do Filho de Deus. Então, N.T. Wright, ele destaca, Cristo, ele redefiniu essa expectativa messiânica, porque na posição que ele assume como Redentor e Salvador que salva por meio do seu sangue. Mas pelo sacrifício e ressurreição nos declarou a vitória sobre o preço do pecado. O cumprimento completo das profecias do Antigo Testamento se cumpre sobre Cristo. Isto, ele basicamente está entrando em diálogo com o que Paulo diz em Romanos 1, versículo 4, que é, Jesus foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Aqui o termo filho é huios, filho, singular, ele é filho de Deus. Então, N.T. Wright e o apóstolo Paulo estão falando, o Filho de Deus, ele declarou a nossa vitória. E, por meio da sua ressurreição dos mortos, ele foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Portanto, nós temos que entender que Jesus é o Deus que se fez carne, andou entre nós e morreu pelos nossos pecados.
E quando paramos para analisar algumas coisas, se eu e você olharmos